Good evening, everyone. How are you guys doing today? Well, teacher Elaine here with you, and today we'll be talking about Unlock, Destrave seu inglês definitivamente. E o que a gente vai falar hoje? Nossa segunda aula de Unlock, Destrave o seu inglês. Hoje a gente vai realmente partir para uma aula passada a gente falou sobre algumas estratégias, né? Esclarecer alguns pontos aqui sobre a aprendizagem, mas hoje a gente vai realmente falar um pouquinho, a gente vai entrar um pouquinho no assunto inglês. Vai ser hoje uma aula e eu espero que você goste, tá bom? Bem, antes da gente começar, então, já vai curtindo nossa página, ok? Para você não perder nenhuma novidade, ser notificado das lives e os eventos que acontecem na nossa escola. E também vou pedir para você curtir aí, seguir as nossas redes sociais, que estão aparecendo aqui na tela. E dá uma chegada no nosso canal lá no YouTube, Inglês Tá On, tem muita coisa legal acontecendo. E agora no mês de outubro vão ter algumas novidades. Então, fica ligado, seja um inscrito no nosso canal. Bom, então, sem mais delongas, eu quero ser bem direta, bem prática. A aula de hoje a gente vai falar sobre como responder perguntas simples. Então, esse é um questionamento que os alunos têm quando iniciam, né? Existe uma insegurança a respeito de como responder essas perguntas, né? Essas perguntas simples, elas são simples, mas como que eu faço para responder essas perguntas? E a nossa aula se desdobra em dois tópicos, que são tipos de pergunta e respondendo perguntas simples. Eu vou deixar bem claro aqui desde o início que respondendo perguntas simples, existe um tipo de pergunta que a gente consegue responder de uma maneira mais simplificada, mas existe um segundo tipo de pergunta que a gente não consegue responder de uma forma tão simplificada. A gente precisa ter um pouco de conhecimento, não precisa ser um conhecimento grande, você precisa simplesmente estar no início de um curso que você já consegue responder essas perguntas sim. Mas existe uma grande variação na maneira de responder essas perguntas. Então, por isso que você fala assim, mas eu não tenho uma maneira assim de responder. Você pode começar a responder essa pergunta de uma determinada maneira, mas as variáveis são muito grandes, né? Porque nós somos indivíduos diferentes, então logo as respostas das perguntas elas vão variar. Então vamos lá. Quais são os tipos de perguntas que nós temos? Na verdade, esse tipo de pergunta, esses tipos de pergunta acontecem em qualquer idioma. Então nós temos perguntas que nós chamamos de yes, no questions e detailed questions. Yes, no questions são perguntas onde a resposta que eu espero obter seja de sim ou não. Por exemplo, você foi ao mercado? Sim. Você ligou para aquele cliente? Não, ainda não. Então, são perguntas que eu quero saber sim ou não. Mas existe um segundo tipo, que é esse que talvez os alunos encontrem um pouco mais de desafio para responder, que é o detailed questions, que eu diria que são perguntas um pouquinho mais detalhadas. Então, eu não quero simplesmente saber sim ou não, mas eu quero saber mais do que isso. E eu não vou entrar aqui no assunto ainda, porque lá na frente a gente vai falar sobre detailed questions, ok? Então, vamos começar com yes, no questions. Então, como eu falei para você, yes, no questions são perguntas que a resposta que eu quero é de sim ou não, ok? Por exemplo, do you like pizza? Você gosta de pizza? Eu só quero saber se você gosta ou não. Porque se você disser que sim, a gente vai pedir uma pizza. Se eu disser que não, a gente vai pensar em outra coisa, certo? Então, do you like pizza? De maneira curta, como eu posso responder isso? Yes, I do. No, I don't. Lembrando que no inglês, yes, no answers, né, respostas de sim ou não, a gente nunca vai dizer só yes e no. Sempre tem uma coisinha a mais, tá? Eu já vou falar que coisinha a mais é essa. Did you sleep well last night?
Você dormiu bem noite passada? No, I didn't. Yes, I did. Will you work tomorrow? Você vai trabalhar amanhã? Yes, I will. Ou no, I won't. Então, o que a gente percebe aqui? Eu quero saber sim ou não. A partir daí, podem vir outras perguntas mais detalhadas. Por exemplo, did you sleep well last night? Você dormiu bem noite passada? Se a pessoa disser no, I didn't, você vai querer saber por quê, o que aconteceu. É aí que entram, então, as detailed questions. Muitas vezes, os nossos assuntos, nossas conversas, começam com yes, no questions e a gente passa para as coisas mais complexas, que são as detailed questions, ok? Qual é o detalhe aqui para responder de maneira curta? Se você já estudou inglês antes, ou se você não estudou, quem já estudou, vamos dar uma recapitulada. Quem não estudou ainda, agora informação nova, então. Como que eu vou saber responder, por exemplo, se é yes, I do, no, I don't, yes, I did, no, I didn't, yes, I will, no, I won't. Você vai observar exatamente as palavras que estão em destaque. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, do you like pizza? Foi perguntado com do. Eu não vou entrar aqui em detalhes gramaticais, tá? Mas, se eu pergunto com do, a resposta curta, na afirmativa, vai ter do. Yes, I do. Na negativa, don't. No, I don't. No passado, foi feita uma pergunta com did. De maneira curta, eu vou responder yes, I did. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou usando o auxiliar, que é esse carinha aqui em azul, que me ajuda a fazer a pergunta, porque no inglês é necessário. Não vou entrar em termos gramaticais, já falei que eu não vou entrar nisso. Mas a gente repete o auxiliar nas respostas curtas, certo? Então, a partir das as perguntinhas de sim ou não, é que a gente começa a criar uma conversa, a se aproximar de uma pessoa para travar uma conversa. Então, do you like pizza? Você gosta de pizza? Sim, eu gosto. Que tipo que você gosta? Qual sabor você gosta? Aí você parte para as perguntas mais detalhadas, certo? Vamos falar então das perguntas detalhadas, que são as perguntas que a gente tem um pouquinho mais de desafio para responder. Por quê? Porque aqui a gente precisa de vocabulário, a gente precisa um pouco mais de estrutura, né? E às vezes é exatamente aqui que existe o travamento. Então fica aqui a dica. Estude mais vocabulário. Qualquer tipo de vocabulário? Não. A gente vai ver aqui mais para frente uma estratégia para a gente estudar, ok? Então vamos lá. Basicamente, o que compõe uma pergunta de detalhe? As double-weight questions. O que são double-weight questions? São palavras que a gente usa para fazer perguntas que, coincidentemente, vamos dizer assim, elas começam com WH ou elas têm WH na sua composição. Por exemplo, what, when, where, who, why and how. How também é double-weight question. Tem H e tem W aí, certo? Então, são palavras que eu uso para fazer perguntas mais complexas, de detalhes. Lembra do you like pizza? Você gosta de pizza? Você disse, yes, I do. Então, eu quero saber qual tipo, qual sabor você gosta. Já parti para uma pergunta detalhada. Então, eu perguntaria com what? What kind of pizza do you like? Que tipo de pizza você gosta? Então, eu parti de uma coisa mais simples para uma coisa um pouco mais detalhada. Ok? Aí você pode dizer qual tipo de pizza você gosta. Se é de mussarela, enfim, aí você tem infinidade, né? Aí implica realmente a questão de ter vocabulário. When, quando. Então, quero saber quando alguma atividade aconteceu. Where, onde. Who, quem. Why, por quê. E how, como. Tem outras aqui que eu não coloquei, tá? E essas double-weight questions eu posso usar em qualquer tempo verbal. Presente, passado, futuro. Quando você vai fazer isso? Quando você fez isso? Quando você fará tal coisa? Então, independe de tempo verbal. Certo? Vamos aqui a alguns exemplos, né? Então, a minha double-weight question, eu tenho que pensar assim.
para responder? Qual é o assunto que essa pessoa está querendo saber quando ela pergunta isso para mim? Então, esse é o primeiro start que eu tenho que ter. O que essa pessoa quer dizer com isso? Qual é o assunto que essa pergunta implica? Então, vou te dar alguns exemplos aqui, tá? Saudações. How are you doing? Como você está, né? How are you doing? Como você está? Então, aqui de uma forma mais informal, tá? Como você está? What's up? E aí? How is it going? E aí, como é que você tá? Como é que tá indo? Como eu poderia responder essas perguntas? São saudações e eu quero saber como que uma pessoa está. Mas como que eu faço para responder? Existem alguns exemplos aqui. I'm fine, eu tô bem. Pretty good, tô legal, né? Tô bem. Just fine. Ou not so good, não tô muito bem, certo? Então, na minha resposta detalhada, existem algumas variáveis. Aí que mora a questão de você adquirir vocabulário. Como que eu faço para adquirir vocabulário? Eu vou falar sobre isso aqui no outro momento, mas eu posso adiantar alguma coisa para você. E quanto mais contato você tiver com o idioma, mais vocabulário você vai adquirir. Quanto mais você ouvir inglês, quanto mais você ler inglês, quanto mais você conversar em inglês, mais vocabulário você vai adquirir, certo? Então, o vocabulário, ele não vai grudar em você, você não vai fazer download do nada. Isso você precisa buscar de algum lugar, ok? Outro tipo de pergunta que a gente tem com as double age questions são informações pessoais. Bom, aí é infinito, né? Depende daquilo que a pessoa quer saber, mas sempre foque no assunto. Qual é o assunto que essa pessoa quer saber? O que ela quer saber com essa pergunta? Qual é o assunto dessa pergunta? Por exemplo, what's your name? Qual é o seu nome? Como eu responderia essa pergunta? De duas formas. I am ou my name is. I'm Elaine ou my name is Elaine. São duas variáveis. Posso falar só meu nome? Posso. Posso falar it's Elaine? Posso. Existem variáveis, ok? Where are you from? Eu quero saber de onde você é. Where are you from? De onde você é? De que país você é? Qual é a sua origem, né? I'm from... E aí, lógico que as possibilidades são imensas, né? Você pode falar a cidade, I'm from São Paulo. Você pode falar o seu país, ok? What's your telephone number? Qual é o seu número de telefone? Hoje, é engraçado, né? Fala assim, teacher, mas as pessoas praticamente não pedem o número do telefone, elas pedem o WhatsApp. Mas, no Brasil, a gente usa muito o WhatsApp, mas em outros países, não. Então, muito provavelmente vão te pedir o seu telephone number, tá? What's your telephone number? It's... E aí eu falo o meu telefone. Só isso a resposta? Sim, muito simples, né? It's... Tanana, certo? What do you do? Ou como gostam de dizer os americanos, que às vezes os alunos falam assim, nossa, mas ele falou isso, eu não entendi. What do you do? What do you do? Ou what do you do? Ele quer saber a sua profissão. O que você faz? Qual é a sua profissão? Então, aqui, por exemplo, é algo que as variáveis são infinitas, né? Existem uma porção, uma grande variável de profissões, né? A gente poderia também responder essa pergunta de maneiras diversas, mas eu vou ensinar duas maneiras para você aqui que já vão te ajudar bastante. Então, what do you do? O que você faz? Você trabalha com o quê? Então, você pode dizer a sua profissão. I am a ou an. A ou an, porque se a sua profissão começar com uma consoante, vai ser o a. Se começar com uma vogal, vai ser o n. Por exemplo, eu sou uma professora de inglês. Então, eu diria I am an English teacher. Eu sou médico. I am a doctor. Você também pode dizer I work as an English teacher ou I work as a doctor. Existem outras maneiras de responder, mas por enquanto a gente vai ficar com essas duas que já atendem bastante a necessidade, ok? Bom, perguntas gerais. Perguntas gerais. O que eu posso perguntar? Como eu falo sempre aqui, vou repetir isso aqui sempre, são uma infinidade de perguntas e respostas com grandes variáveis, certo?
Mas existe, vamos dizer assim, um caminho para a gente começar a responder, certo? Existe um exemplo, um modelo que você pode se basear para responder. Mas o que você tem que responder após esse modelo, aí realmente é por sua conta, porque somos pessoas diferentes, né? Então, aí existe a variável, porque nós somos pessoas diferentes e o que eu vou dizer não é a mesma coisa que o outro diria. Por exemplo, what books do you like to read? Que livros você gosta de ler? Eu posso responder começando com I like to read, eu gosto de ler, e aí as variáveis, como eu torno a dizer, são infinitas. Um gosta de ler suspense, outro gosta de ler romance, outro gosta de ler histórias de terror, né? Então, isso vai implicar em quê? Em vocabulário. Então, o que impede aqui? Qual é o nosso bloqueio aqui? Né? Onde que trava? No vocabulário não adquirido. E como que eu faço para adquirir vocabulário? Lendo, ouvindo músicas, assistindo vídeos no YouTube, certo? Jogando videogame, por que não? Conversando com outras pessoas, porque isso é uma troca. Então, dessas maneiras, existem várias maneiras, você pode escolher qual te agrada mais, você pode adquirir vocabulário, ok? Where did you go? Onde você foi? Where did you go? I went to the... Eu fui ao supermercado. I went to the supermarket. Eu fui à praia. I went to the beach. Ou eu estava em determinado lugar. I was in the supermarket. Eu estava no supermercado. Essas duas maneiras vão responder a pergunta. Agora, onde você estava são as variáveis, ok? Who will you go with? Com quem você vai? I will go with, eu vou com. I will go with my friend. I will go alone, eu vou sozinho. I will go by myself, né? Eu vou sozinho também. Então, aqui realmente existe essa questão das variáveis na sua resposta. How can I get to the station? Como eu faço para chegar na estação? Bom, aqui depende de onde você está, as direções, os caminhos vão ser bem diferentes. Então, a pessoa te perguntando, how can I get to the station? Em vez de station, poderia ser bank, poderia ser school, poderia ser hotel, poderia ser qualquer lugar que você queira chegar. Como eu faço chegar a tal lugar? Então, primeiro que você pode trocar station por qualquer lugar. Segundo, que o direcionamento, né, para você chegar nesse lugar, vai variar sempre. Então, how can I get to the station? Turn right, turn left, go straight ahead. Então, aqui, realmente vai implicar diretamente em vocabulário, de você entender as direções que a pessoa está te falando. Vira à esquerda, vira à direita, ande por 3 blocos, certo? Então, você percebe que para responder perguntas, a gente sempre vai estar relacionado diretamente com vocabulário, certo? Então, só para a gente recapitular. Hoje é bem rapidinho aqui o nosso assunto, certo? Só para a gente recapitular. Yes and no questions. Nós temos 2 tipos de pergunta. Yes and no questions, que são perguntas que geralmente a gente usa para iniciar uma conversação com alguém. Por exemplo, do you like pizza? Yes, I do. No, I don't. A partir desta resposta, aí a gente tem o quê? As detailed questions, onde a gente precisa ter um pouco mais de vocabulário para a gente responder. Então vamos voltar ao exemplo da pizza. Estamos em casa com amigos. Chegou a hora da janta. E aí eu quero comer alguma coisa e eu tô a fim de comer uma pizza, mas eu quero saber se o pessoal que tá comigo gosta de pizza. Então eu pergunto, do you like pizza? E aí meus amigos respondem, yes, I do. Muito bem, então o que eu vou perguntar? What kind of pizza do you like? Que tipo de pizza você gosta? Já passei para a pergunta detalhada. Ok? Então, de certa forma, elas estão conectadas. A gente começa, às vezes, uma pergunta. Assim, eu digo às vezes, porque realmente as pessoas podem, não nada impede, não é uma regra isso, de começar pelas detailed questions. E depois fazer yes, no questions. Mas, durante uma conversa, aparecem esses 2 tipos de perguntas. Certo?
Bom, então antes da gente encerrar, já vai deixando aí o seu like na página. Siga-nos também no Instagram, Wizard Vila Matilde. Se inscreva também no nosso canal no YouTube Inglês Tá On. Agora em outubro, só pra gente lembrar, estão vindo coisas bem legais aí, relativas ao Halloween. Pra quem gosta de histórias de terror, já vou dar um spoiler. Vai entrar umas coisas... Já tem um teaser, um trailer para você assistir lá. Dá uma conferida. E, por último, se você ainda não é nosso aluno Wizard, venha para o Wizard, venha ser nosso aluno Wizard. Então, quem está assistindo aqui essa live, depois posteriormente vai ficar gravada, né? Venha assistir 2 aulas gratuitas, tanto online quanto presencialmente. E se você é novo aluno, nós temos aí um desconto de até 35% off para as novas matrículas. E se você estiver interessado, manda um WhatsApp para esse número que está aparecendo aí na sua tela, dizendo que quero 35% off. Lembrando que esses 35% off são válidos apenas até o dia 30 de setembro, ok? Então, se você gostou do conteúdo dessa live, você quer conhecer um pouquinho mais desse universo Wizard, agende essas 2 aulas nesse WhatsApp que está aparecendo na sua tela e garanta aí o seu desconto até o final do mês, ok? Bom, este então foi o Unlock de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vai ficar gravadinho aqui para quem não assistiu, ok? E até o mês que vem. Esse mês não temos mais Unlock, só agora em outubro. E vocês podem até sugerir aqui nos comentários depois quais os temas que você gostaria que fossem abordados, ok? Vamos ficando por aqui, então. Desejo a todos uma boa noite.